Como não poderia ser diferente, o tema desta noite vai estar envolvido com missões mundiais, né? Vamos completar a missão. E eu estou aqui para completar a missão do culto. Já estou completando a missão. Mas nós temos uma grande missão, que é pregar o amor de Cristo ao mundo perdido. E quando eu falo mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E o texto bíblico que eu vou usar está em Mateus capítulo 28, só que eu vou usar do verso 18 ao verso 20. Os irmãos podem abrir, mas me permitam mais uma vez fazer a leitura, embora os irmãos estão aí já decorando, né? Quem sabe já recitando de cor. Mas eu vou usar aqui a minha versão. Está ali, então eu vou usar aquela versão ali. Diz o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que ela fala aos nossos corações. Palavra essa que nos direciona, nos conduz à tua presença. E agora, mais uma vez, usa, Senhor, este teu servo para transmitir o recado que tu queres para esta igreja nesta noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor. O tema para esta noite é exigências da obediência às ordens de Jesus para a evangelização às nações. Vamos completar a missão? Vamos. Mas o texto lido, ele não dá para nós uma opção. O texto não diz para nós: se nós quisermos, quando você tiver um tempo, quando você não tiver nada para fazer, vai lá, fala um pouquinho da minha palavra. Não, meus amados irmãos, o texto é bem claro, né? Fazei discípulo, é uma ordem. Então, por isso que o tema desta noite, eu sei que é chocante, mas é uma exigência do Senhor. Completar a missão, porque ainda hoje precisamos completar a missão. E eu quero dar uma resposta, talvez chocante, pela nossa desobediência. Ainda não completamos as missões, pela nossa culpa, porque nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Quero dar dois exemplos, um do lado positivo e um do lado negativo. Vou do lado negativo. Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, no monte, naquela experiência que os irmãos conhecem, em que ele viu aquela sarça ardendo e não se queimava, aquela árvore, o Senhor falou para Moisés, chamou para Moisés e deu uma ordem: Moisés, eu quero que você volte para o Egito e tire o meu povo de lá. E o que Moisés disse? Senhor, quem sou eu? Até aí, muito bem, humildade, quem sou eu? Exatamente, quem somos nós para fazer algo tão grandioso, por exemplo, tirar o povo das garras do faraó? Mas ao mesmo tempo, Moisés começou a dar desculpas. Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu já estive de lá, Senhor, eu saí de lá fugido, Senhor, e começou a dar desculpa.
até que o Senhor fala grosso com ele: não sou eu que fiz a boca? Moisés, vá, Moisés, eu estou mandando, eu estou traduzindo. Moisés, eu estou mandando, vá. O Senhor generosamente, ele diz: você não tem um irmão? Tem. Então eu vou quebrar teu galho, eu vou mandar o teu irmão Arão ir com você, ele vai ser a sua boca, eu vou falar com você, você fala com Arão, para Arão falar. Então nós temos ali, irmãos, que Moisés estava com medo, Moisés estava querendo desobedecer, manda outro. E nós assim muitas vezes queremos fazer a mesma coisa. No momento nós queremos ser humildes. Quem sou eu? Pastor, quem sou eu? Manda outro, tem tantos outros mais capacitados. Aí nós começamos a criar desculpas. Então, irmãos, isso é um lado ruim. Não devemos, irmãos, criar desculpa, empecilho para aquilo que Deus quer que nós o façamos. Um outro exemplo, nós temos Isaías, aquele episódio em que Isaías mesmo declara que habitava com um povo de impuros lábios. Senhor, esse povo tem lábios impuros. E depois então o Senhor pergunta: a quem enviarei? Sabe a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto? Que a impressão tem: a quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Aí Isaías está falando: Senhor, olha eu aqui, Senhor, eu aqui, manda eu, manda eu, manda eu. Essa é a impressão que eu tenho. É exatamente isso que devemos fazer. Senhor, manda eu, manda eu. Então, irmãos, para fazermos a obra do Senhor, precisamos nos apresentar, ser igual a Isaías: Senhor, envia eu quero ser, se apresente. Então, irmãos, por isso que aqui no finalzinho, o Senhor faz uma exigência. Mateus vem falando quem era o Senhor: rei, sacerdote, profeta, veio descrevendo as ações do Senhor. E aqui no final, então, ele diz lá no versículo 18, no finalzinho: toda a autoridade, não é uma parte, não é alguma autoridade, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é somente na terra, não é somente alguma parte. O Senhor declara bem forte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ver então, irmãos, algumas coisas que o próprio texto já nos fala. Vamos dar uma passeada aqui no texto para compreendermos um pouco aqui. Então, no verso 18, nós temos uma implicação. O texto deixa implícito que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, domínio cósmico. Primeira observação: as exigências da obediência às ordens de Jesus para evangelizar as nações é de pregar às nações a mensagem de perdão de pecados em Jesus. Não podemos, irmãos, perder tempo com fala-fala, perder tempo, irmãos, com anedota, perder tempo, irmãos, com bobagem, com besteiras, com conversas, irmãos, que não levam a nada. Mas sermos objetivos, irmãos, ganharmos a oportunidade de apresentar a Jesus, de dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. No verso 19, então, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pode estar implícito que a palavra ide é um imperativo, mas aqui no grego, para o grego, ele é um participativo. O ide não é um imperativo, é um participativo. O imperativo aqui, irmãos, é o fazei discípulo. Ide, ou vão, e fazei discípulo.
E o que é a palavra discípulo? No grego é matetés. Em resumo, é alguém que não somente já aprendeu, mas está sempre disposto a aprender. Este é o discípulo. E particularmente é a palavra que eu mais gosto. Apresentado, aqui está o pastor Alberto, mas eu creio, irmãos, que o que nos define é a palavra discípulo. Por quê? Discípulo é aquele que se coloca aos pés do mestre, está aprendendo do mestre e ainda assim continua querendo aprender do mestre. Ele não diz que já sabe tudo, porque até mesmo se nós nos colocarmos na posição de que eu já sei tudo, é igual aquela piscina ou aquela lagoa que não entra mais água. Já estou cheio, não preciso mais. Muito bem, tá bom. Só que a pessoa começa a usar aquela piscina, e aquela piscina então, daqui a pouco ela vai começando a ficar meio escurecida, que não tem renovação de água, vai ficando escurecida, daqui a pouco está esverdeada, daqui a pouco aquela água não serve para mais nada. Ou mesmo uma lagoa, você fecha o canal principal da renovação da água, represa, e aquela lagoa, os peixes vão usando o oxigênio daquela água, usando o oxigênio, até que aquela lagoa não serve para mais nada, e você vê o quê? Os peixes tomando conta da superfície. Assim somos nós. Se nós pensarmos que já sabemos tudo, já começamos a morrer. E eu creio que não é isso que o pastor desta igreja quer. O pastor desta igreja quer que nós sejamos discípulos, que está sempre disposto a aprender, sempre se coloca à disposição do mestre. Então o texto agora nos diz lá, ide, portanto, fazer. Então, vão. A palavra ide aí pode ser substituída por vão. Vão o quê? Enquanto vocês estão indo para onde? Para a faculdade. Enquanto vocês estão indo para o trabalho. Enquanto vocês estão indo para o passeio. Enquanto vocês estão indo de férias do Rio de Janeiro para Recife, prega o evangelho. É exatamente isso, irmãos. Então, todas as oportunidades, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês vão, pregue. Por isso que a ênfase não está no ide, está no fazei, proclamai, ensinai, pregai o evangelho. Esta é a nossa missão, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, de apresentar que Ele é a única esperança. Por isso, irmãos, que a missão não está completa. Enquanto nós formos negligentes, Jesus, no seu ministério, lá em Mateus capítulo 10, verso 6, Mateus capítulo 10, verso 6, ele comissiona os discípulos, e ele diz lá, no verso 6, quando dá a instrução para os seus 12 de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, no verso 6 ele diz assim, Mateus 10, 6, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus comissionou aqueles 12 discípulos para pregar o evangelho, ele diz, dê preferência à casa de Israel. Mas no final da sua vida, quando já ressuscitado dentre os mortos, já aparecendo para o discípulo, ele agora ampliou a missão daqueles discípulos, ampliou a nossa missão. Agora a missão de vocês é anunciar às nações, anunciar ao mundo
É fácil? Não, irmãos. Ainda há muito do que fazer. Nós ouvimos um vídeo em que o pastor Marcos fez uma abordagem e que muitas vezes nos choca. Ainda, por exemplo, 2.000 línguas que ainda não têm o Evangelho. E nós temos o privilégio de ter 2, 3, 4, outros têm mais. Eu tenho até um pouquinho mais, a questão de estudo, mas em linhas gerais tem 2, 3 versões em cada casa, em cada lar. E pensar que outros povos pega-se a Bíblia de tal modo que ela seja divulgada, arranca-se uma folha, toma uma folha para você, uma para você, uma para você, uma para você, e sai dando pelo menos uma folha para cada um, para que pelo menos o maior número possível de pessoas tenham contato do texto bíblico. E nós temos o privilégio de tê-lo em nossas mãos, de chegar e escolher a versão que nós queremos. Eu não gosto dessa versão, eu gosto desta versão. Ainda temos este privilégio de escolher a versão. Mas a nossa missão, irmãos, agora ampliou. Jesus ampliou a nossa missão de pregar ao mundo, de pregar às nações. E sabemos que tem muitas nações com muitas dificuldades. Por exemplo, ainda ecoam aos nossos ouvidos, nossos pensamentos, aos nossos olhares. Agora, na sexta-feira, 1 ano da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Quantas vidas foram ceifadas ali? E pior ainda, vidas que não conheceram Jesus Cristo. E nós sabemos que as vidas que são ceifadas, que não conhecem a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, para onde elas vão? Para onde elas vão? Será que isso não choca? Será que isso não toca o nosso coração? Jesus então disse, aproximou-se-lhe e falou-lhe, melhor verso 19, ide, portanto. Ele agora amplia, quando ele diz, vão, portanto, fazer discípulos. Esse portanto aí é exatamente para justificar porque agora está ampliando esta missão. Agora vocês não vão falar só a casa de Israel. É importante falar a casa de Israel, é importante falar ao meu filho, à minha esposa, ao meu neto, falar sobre a nossa circunvizinhança, é importante, mas não podemos somente ter a visão micro, pequena. Precisamos, irmãos, ter uma visão macro, ampliada, não somente aqui, mas ali, acolá. Ou seja, enquanto eu evangelizo aqui, eu também posso evangelizar ali, eu também posso evangelizar acolá. Se eu não posso ir ali, eu não posso ir acolá, mas eu posso contribuir com aquele que quer ir ali, acolá. Então eu contribuo e assim eu estou me envolvendo com a obra missionária. Precisamos estar, irmãos, então nos envolvendo com a obra missionária. Não vamos, meus amados irmãos, sermos apáticos. Não vamos ser apáticos. Eu fico pensando assim, de que quando eu me converti, eu ganhei uma folha em branco. Aqui, Alberto, esta é a tua folha. Senhor, e para que esta folha? Você vai anotar tudo o que você está fazendo enquanto eu não voltar. É só um pensamento. Aí o Senhor volta, e eu espero que seja no arrebatamento, que eu quero ser arrebatado, né? Eu creio nisso. Mas quando eu comparecer diante do Senhor, o Senhor perguntar assim, Alberto, cadê a folha? Eu disse, a
folha. É mesmo a folha. Oh, Senhor, está aqui, mas está em branca. É, Senhor, é porque não tive tempo. Eu não tive tempo. Eu estive tão envolvido com outros afazeres do mundo que eu me esqueci de ti. Então, irmãos, eu penso nisso. E eu poderia perguntar: a sua folha, como é que ela está? Ela está em branca? Ou já tem alguma coisa escrita na sua folha? Vamos, irmãos, pensar nisso. Nós não temos o nosso caderno de oração? É só pensar naquele caderno de oração. Ou, quem sabe, pastor, nem pensei num caderno de oração. Então você podia pensar nisso. Pregar às nações, irmãos, precisamos anunciar. Então, portanto, aqui no texto, exatamente amplia essa questão de agora não somente a casa de Israel, mas universal. E daí então onde surge a igreja do Senhor Jesus Cristo, não a denominação universal, mas universal dos salvos, dos lavados, remidos em Cristo Jesus. Às vezes nós temos um certo receio de querer falar universal, mas podemos falar, porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja universal, volto a dizer, a igreja dos lavados, remidos em Cristo Jesus, aquele que um dia rendeu-se a Jesus, confessando como Salvador e Senhor. Ou será que só eu que quero entrar no céu? E aqueles que eu tenho contato, vou deixar indo para o inferno? Irmãos, temos um chamado. O Senhor diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Estamos fazendo isso? Estamos fazendo discípulo. O que é fazer discípulo? É pregar. Como surgem os novos discípulos? Aqueles que se rendem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Estes são os novos discípulos, estes são os novos crentes que nós vamos caminhar aqui, que deverão ser ensinados, batizados, orientados. Mas discípulos só se torna se nós pregarmos o Evangelho, se pregarmos a palavra de Deus. Então vamos pregar a palavra. Segundo, as exigências da obediência à ordem de Jesus para evangelizar requer também, irmãos, que nós venhamos o ensino, a obediência a Jesus e a Ele render a sua vida. No verso 19 ainda, agora a parte B, e eu lendo a parte A, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E agora a parte B: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quero chamar a observação aqui do nome. Na minha Bíblia e ali na tela não tem nomes, em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto quer dizer, irmãos, que é um Deus somente. Um Deus Pai que se manifesta como Criador, o Filho que se manifesta como Redentor e o Espírito Santo que se manifesta como Deus Consolador. O Consolador. Se nós formos rever, por exemplo, o texto grego, não é aula de grego, mas o grego nos ajuda a entendermos um pouco, né, do que o autor quis dizer ao seu destinatário. O Consolador no grego quer dizer Paráclito,
ou seja, o santificador, o consolador, que é quase em união da palavra paracaléu, que é exortar, consolar, confortar. Então, o Espírito Santo consola, conforta, exorta, mas ele é Paráclito, ele é o Consolador. Podemos nós, irmãos, paracaléu, exortar o irmão, consolar o irmão, confortar o irmão, mas só ao coração. A palavra de Deus nos diz isso, né? A palavra de Deus penetra até a divisão da alma, junta medulas, e ela, a palavra, é apta para discernir os nossos pensamentos. Por quê? O Espírito Santo. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, no verso 6, diz isso: eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador, eu mesmo. Então nós temos a presença de Jesus em nossas vidas. Então precisamos, meus amados irmãos, a estes que nós pregamos à nação, pregamos aos povos que se rendem a Jesus, eles precisam ser batizados. Para a salvação, não, porque já foram salvos. Mas o batismo, meus irmãos, é um símbolo vívido desta identificação espiritual com Cristo. O batismo é um símbolo, ele é vivo, que nos identifica com Cristo. Por quê? Porque quando nós somos batizados, nós saímos do anonimato. Você não mais poderá negar que é um crente em Cristo Jesus. Enquanto você não é batizado, você pode ser igual Pedro. Você não andava com Jesus? Você pode andar em cima do muro, né? Eu não. Mas uma vez que você é batizado, emergido nas águas, e que tem outro simbolismo também, o pecado, deixa a sua vida de pecado, morre para o mundo. Não vamos entrar nisso aqui agora, o pastor na classe de doutrina há de explicar. Mas o batismo sai você do anonimato. Qual é o crente que não quer ser batizado? Ah, pastor, tem crente que não quer ser batizado, então eu preciso se converter. Se o crente que é crente e diz que é crente em Cristo Jesus e não quer ser batizado, pastor, ele precisa se converter, porque todo crente quer ser batizado, e às vezes ele fica ávido: pastor, quando é que eu vou ser batizado? Calma, você tem que passar por causa de doutrina, você precisa ainda ser doutrinado. E nós precisamos então ensinar a estes que se rendem a Jesus Cristo de ser batizado com um batismo símbolo deste identificação espiritual com Cristo. Então, meus amados irmãos, não deixemos esta missão fugir de nossas mãos, de pregar e ao mesmo tempo ensinar a estes que se rendem a Jesus da grande oportunidade, o grande privilégio de receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Mas, volta lá, exigência da obediência às ordens de Jesus para evangelizar as nações. Terceira observação, agora eu vou para o versículo 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Precisamos, meus amados irmãos, também ensinar a verdade eterna de Jesus e por ela ser transformado. A verdade eterna de Jesus.
Quando o homem pecador entrega a sua vida para Jesus, ele também precisa ser ensinado, além de ser batizado, ele precisa ser ensinado sobre a verdade eterna de Jesus. É uma ordem. É uma ordem. É claro aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, o Senhor ordenou. Como nós, irmãos, vamos obedecer a Jesus? Como nós, irmãos, vamos ser discípulos de Jesus se nós não sabemos o que é seguir a Jesus? Mas quando nós passamos a ter contato com a palavra, a ter contato com o texto, e o texto vai lapidando a nossa vida, vai transformando a nossa vida, e a transformação não é de fora para dentro, a transformação é de dentro para fora. Porque se nós não mudarmos dentro, não temos como mudar fora. Fora não podemos mudar de roupa. Mas dentro, só Jesus, irmãos, que pode mudar, transformar. Então a ordem de Jesus dada é ensinar a obediência. Irmãos, precisamos ensinar a obediência, mas ao mesmo tempo saber que nós mesmos, como discípulos, precisamos ser obedientes a Cristo, ser obediente ao Mestre. E não fazer como Moisés, grande profeta, o maior dos profetas, homem que falava face a face com o Senhor. A Bíblia diz isso. Nenhum dos profetas, meus amados, teve este privilégio de falar face a face com o Senhor, somente Moisés. Mas ainda assim foi falho. E nós sabemos, era homem, todo homem é falho. Mas não podemos, meus amados irmãos, nessa falha que é o homem, de colocar como desculpa para obedecer ao Senhor, obedecer em cumprir os mandamentos, obedecer em proclamar, e obedecer em ser obediente ao Senhor. Por isso é que ainda estamos completar a missão, se faz necessário de completar a missão. Por quê? Estamos sendo desobedientes. Foi feita uma estatística de que poderíamos estatisticamente, numericamente, gostaria de comunicar a vocês friamente, que toda a parte da estatística, ganhar o mundo. Hoje, estamos na casa aí dos 8 bilhões. 8 bilhões. Estatisticamente, se fosse seguir, em 33 anos, o mundo todo seria evangelizado. Se em 33 anos o mundo todo seria evangelizado, eu penso, estamos em números redondos, há 2000 anos que o Senhor deu esta ordem. Qual foi a falha? Onde nós falhamos? Irmãos, em nossa desobediência. É simples assim. É simples assim. E eu fui lá fazer o cálculo. Eu fui fazer o cálculo. E realmente é mesmo. Friamente, né? A ordem, então, irmãos, é o ensinar a obediente. Jesus mandou que todas as nações, irmãos, possam ser submetidas à disciplina de Cristo. Que nós venhamos, irmãos, estar então obedecendo. Obedecendo, diz lá, tudo. Veja, irmãos, ensinando a guardar somente algumas coisas, algumas partes. Não é o que está escrito na Bíblia de vocês aí? Na minha Bíblia está escrito
todas. Então, irmãos, não é algumas. O Senhor nos diz todas. E o que é a palavra todas? A palavra todas é todas. É simples assim, irmãos. É totalidade. É tudo. E o que é tudo? É só nós verificarmos o que o Senhor falou. Agora, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não tenho conhecimento da verdade, não tenho conhecimento de tudo, eu só vou ensinar, irmãos, aquilo que eu sei. E eu preciso tomar cuidado até naquilo que eu sei. Será mesmo que é bíblico? Os versículos que eu estou recitando? Já passou aí 20 anos, mas quando estava para virar, de 1999 para 2000, quantas vezes não ouvimos aquele famoso versículo bíblico que eu estou procurando até hoje? Pastor, 1000 passará, mas 2000 não passará, segundo a palavra de Deus. Eu disse, muito bem, só me dê o endereço. Então, irmãos, às vezes nós recitamos versículos bíblicos que não são bíblicos. Precisamos tomar cuidado com isso. Verificarmos. Pode até ser bonitinho, mas precisamos, irmãos, olhar o texto. Então o texto nos diz guardar todas as coisas, ensinar todas as coisas que eu, o Senhor, vos tenho ordenado. Enquanto, irmãos, não chegar o tempo da volta do Senhor, não completaremos o nosso trabalho. O nosso trabalho, irmãos, ele não tem fim. É igual à escola bíblica dominical. Quem aqui já recebeu o diploma de conclusão da escola dominical? Alguém? Ninguém? Poxa, nem eu. Irmãos, exatamente isso. Diploma de escola dominical ninguém vai ter no final. Às vezes nós fazemos para a criança, né? Para incentivá-la. Mas quando nós vemos a consciência, nós verificamos, constatamos que isto não é verdade, não é possível. Assim, irmãos, é a nossa missão. A nossa missão, irmãos, é de pregar, de anunciar, de proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas. E o que são as boas novas, meus amados irmãos? As boas novas são as boas notícias. E o que são as boas notícias? Jesus veio. Jesus morreu na cruz por você, pelos seus pecados. Jesus já está aqui presente e Ele voltará. Irmãos, esta é a grande verdade. Por que nós estamos nos omitindo desta grande oportunidade? Irmãos, nós estamos nos omitindo. Por isso que aí continua. A missão ainda não está completa. Então, enquanto o Senhor Jesus não voltar, não vai ficar completa. Não vai ficar completa porque eu não estou fazendo a minha parte não está sendo feita. Que nós, meus amados irmãos, não venhamos cair neste erro. Que nós não sejamos negligentes neste erro. Que aquela folhinha em branca que o Senhor nos deu, apenas pensando, que ela não permaneça em branca. E para ir para a conclusão, a exigência que o Senhor nos dá para proclamar o Evangelho, é que temos, irmãos, a promessa da presença constante de Jesus e ajudadora no cumprimento da missão. Veja a parte B do verso 20, vou ler todo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ponto. Ele continua: e eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando, Senhor? Até a consumação dos séculos, ou até a consumação dos tempos. E eis que eu estou convosco. O Senhor não diz assim: vai e façam, e virou as costas. Não. Ele diz, irmãos, que nós somos cooperadores. Na realidade, irmãos, é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que faz a obra. Eu sou apenas instrumento de Deus, instrumento da ação de Deus. Eu só me coloco às mãos do Senhor para o Senhor fazer. Agora o Senhor vai deixar de fazer se eu me apresentar? Não, Ele vai fazer. Agora é privilégio meu, é bênção minha. E penso lá naquele episódio lá, né? Diz aí: Senhor, eu aqui, olha eu aqui, envia eu, Senhor, é eu, Senhor. Ou será que quando há um chamamento, aí nós começamos a nos encolher, né? Encolher assim no banco. Tomara que o pastor não me veja aqui, tomara que o pastor não me veja aqui. Quero chamar o fulano. Meu Deus, ele me viu aqui. Eu lembro do episódio que aconteceu comigo isso. Eu lembro, né? Aconteceu comigo isso. Eu estava de férias, aí eu voltei para a igreja. Aí eu sentei lá atrás, no finalzinho, atrás da pilastra. Atrás da pilastra. Aí eu estou lá participando do culto, né? Estava voltando de férias, estava meio barbudo, não tinha feito barba e tal. Estava meio desleixado, né? Estava arrumadinho, mas, né? Aí está lá, que eu vou chamar para orar no final do culto. Aí disse: é o pastor Zé Alberto atrás da coluna. Eu disse: não é que ele me viu. Eu quero chamar o pastor para vir aqui orar pelos diáconos, mês de novembro. Aí eu fui. É exatamente isso, irmãos. Mas e quanto à obra missionária? Quem quer continuar a missão? Eu vou me escorregando no banco para que ninguém me veja. Irmão, nós temos a promessa da presença constante, embora futura, a volta do Senhor. Quando o Senhor vai voltar? Hoje? Pode ser. Amanhã? Talvez. Depois da manhã? Quem sabe? Então a volta do Senhor, para nós, irmãos, não sabemos. É futura. O que nós conhecemos como parousia. Mas ainda assim, meus irmãos, a sua presença é viva. A sua presença é viva e ela é vista. Como o pastor é viva e é vista. Irmãos, pelos milagres que o Senhor tem feito, pelos milagres que o Senhor faz. Ou será que nós não damos créditos à oração? Ou será que nós não temos fé para orar e crer que o Senhor responde? Se nós também não temos fé para orar e crer que o Senhor responde, este crente também precisa se converter a Jesus. Olha quanto crente que precisa se converter, pastor. O Senhor, irmãos, está presente nas ações, nos milagres que nós vemos. Ou será que os milagres não é feito pelo Senhor? Ou é casualismo? Não, irmãos, os milagres não são casualismo. São ações do Senhor. A pregação, então, irmãos, do nosso Evangelho, este Evangelho, esta palavra é uma pregação de boas novas, pregação de boas notícias. O mundo precisa, meus amados irmãos, ouvir esta boa notícia de salvação e perdão de vida eterna. Não vamos, meus amados irmãos, fechar este livro e negligenciar isto aqueles que estão indo para o inferno.
para o inferno, para o lago de fogo, enxofre, dor e separação eterna de Deus. Alguns dizem que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno é aqui mesmo, está muito bom, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que lá haverá ranger de dentes. Lá, irmãos, vai procurar a morte e a morte fugirá. Que nós não permitamos que aqueles irmãos nossos, parentes, quem sabe, amigos, ou que estão longe, não tenham o privilégio de ouvir estas boas novas. E o Senhor então nos dá aqui, irmãos, que Ele estará conosco. Ele estará conosco, a presença contínua, até a consumação do século. Isso quer dizer que vai ser todos os dias, todos os momentos, todos os instantes de nossa vida, Ele vai estar conosco. A grande comissão, irmãos, ela é cristológica ou cristocêntrica, ou seja, temos uma grande responsabilidade de pregar às nações, de pregar aos povos, mas o nosso alvo não é meramente os povos, as nações. O nosso alvo é fazer com que Cristo seja conhecido por estas nações. Se nós tão somente focarmos, irmãos, na nação, nos povos, nós perderemos talvez o alvo, o foco. Mas o foco é Cristo a estas nações. Que o Senhor, irmãos, tenha graça, que o Senhor tenha misericórdia, e como diz a palavra, que o Deus conosco, Emanuel, Ele esteja com cada um de nós, e que nós possamos completar a missão, que não sejamos negligentes, mas possamos nos apresentar diante do Senhor, cumprindo a missão, completando a missão, sendo obediente a Deus, sendo obediente a Jesus, de fazer discípulos enquanto nós estivermos caminhando, e estes que se arrependerem, de serem batizados, de serem ensinados nas verdades eternas, e sabendo que o Senhor está conosco. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos chama a sermos participantes, cooperadores, mas ao mesmo tempo, Senhor, pedimos perdão por aquilo que nós temos não feito, ou seja, por aquilo que deixamos de fazer, pelas nossas negligências, pelas nossas desobediências, por nós não ouvirmos os Teus chamados e apresentarmos desculpas, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, mas nesta noite, Senhor, queremos sair daqui diferentes, queremos sair daqui consciente da Tua presença, mas consciente que Tu nos chama para cumprir a Tua missão, não como uma opção, não. O texto nos diz: fazei, vão e façam, ou seja, vão e proclamem a minha palavra. Ó Deus, nos abençoa como igreja, mas ao mesmo tempo nos abençoa como crentes, individual, como discípulos, a fazer aquilo que Tu queres dentro da Tua grande obra. Obrigado, Senhor, por cada um aqui que diante de Ti se apresenta nesta hora. É a oração que eu faço e agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.